Bom dia, querido e querida. A graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja na tua vida, no teu lar, hoje e sempre. A palavra de Deus, ela é retumbante, ela é tremendo, ela é maravilhosa. O que encobre a transgressão adquire o amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É muito forte, né? Se você ler aqui em Provérbios 17:9, você vai encontrar essa palavra. Olha, eu tive uma mãe que foi o maior exemplo na minha vida. Uma pessoa que raramente você ouvia falar do outro, comentar alguma coisa, alguma fofoca. Minha mãe foi uma pessoa extremamente íntegra. E com ela eu aprendi tantas coisas. E desde a minha mais tenra idade, eu tinha meus 9 anos, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu via minha mãe sempre com a Bíblia na mão. Então ela sempre estava lendo. Antes ela era uma pessoa totalmente translocada. Eu me lembro direitinho. Ela e meu pai, né, tinham os problemas deles, que não vem ao caso dizer. Ela sempre buscava uma estratégia para mudar a situação do seu casamento. Me lembro bem disso. Buscava cada lugar, pessoas, religiões, sabe? Meios de fazer as mudanças, mudar o coração do meu pai e tal. Mas o único que mudou literalmente a vida deles foi quando Jesus Cristo entrou no meu lar. Eu lembro direitinho como hoje. E incrível, a partir daqueles dias eu pude viver uma mãe antes de aceitar Jesus e uma mãe depois que aceitou Jesus Cristo. A partir desses 9 anos eu sempre via minha mãe com a palavra na mão. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. E antes disso, um pouquinho, um ano antes, eu tive uma meningite, que eu já contei aqui pra você. Eu quase morri. Tá aí minha irmã que ela pode dizer. Eu quase morri mesmo de fato, fui desenganada totalmente, mas a minha mãe lutou contra tudo e todos, contra o diretor daquele hospital da Santa Casa de Barretos, né? Morava em Guaíra. E ela ficou ali junto comigo no isolamento, teve que assinar um termo, uma série de responsabilidade por ela estar ali. E eu me lembro direitinho quando entrou um homem de Deus naquele quarto. Gente, eu lembro, olha quanto tempo. Não, eu tava com um vestidinho rosa e eu escolhi o líquido da coluna. A hora que esse homem entrou para falar da palavra de Deus, eu lembro que a minha mãe ajoelhou nos pés dele e pediu para ele falar com Deus que não deixasse eu partir. E ela chorou, ajoelhou ali nos pés daquele homem, eu me lembro direitinho. Ela não conhecia ainda a palavra de Deus. Então dali eu comecei a ver mudanças na vida dos meus pais, porque eles encobriram tudo aquilo lá atrás, coisas erradas que aconteceram, começaram a buscar a Deus na vida deles. E ali, a partir de sempre, eu vi a minha mãe sempre buscando, encobrindo o que era errado, orando e sempre dizendo: não, filha, vai dar tudo certo, vamos orar. E isso eu trago como legado na minha vida, né? Uma pessoa que sempre me disse que Deus estava do meu lado sempre, que Ele jamais esqueceria de mim e de nenhum de nós. Então, o que encobre a transgressão adquire o amor. E a minha mãe sempre fazia isso. Ela não trazia a baila, ela não separou os amigos. E eu aprendi com minha mãe, mesmo na minha vida laboral. Nossa, se eu fosse falar tantas coisas que eu ouvi e vi, muita coisa teria acontecido. Mas Deus, Ele é tão tremendo, Ele nos ensina a viver, né? Quando nós temos um exemplo a seguir, melhor ainda, que foi o exemplo da minha mãe, do meu pai, eu sei que você tem também. Mas vamos falar aqui na palavra principal que vem dizer para mim hoje, nosso tema desse devocional, que é: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, com vingança virá. Sim, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Se você ler Isaías 35:4, você vai perceber ali que Deus, Ele não mudou, Ele vela pelos seus, tá? Ele vela pelos seus. Eu lembro direitinho eu lembro quando o médico disse para minha mãe que não teria como, eu não teria salvação, não iria sair daquela. Mas a minha mãe foi e ajoelhou, não saiu dali em momento algum, a fé dela foi inabalável. Então Deus entrou com providência, Ele entrou com cura, sabe? Então Ele continua cuidando de você
Eu me emociono a lembrar dessas coisas que eu vi. Ele continua te protegendo, ele continua me protegendo e nos consolando e também realizando milagres, tá? Segundo a sua vontade na nossa vida. Como eu disse a você, eu sou um milagre ambulante. Glória a Deus, né? Aos 8, 9 anos, como eu disse a você, já era para ter partido. Outras coisas, acidente de carro, na época de faculdade, viajando. E mesmo aí, quando meu filhinho nasceu, que eu disse outro dia para você, isso é porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida. E Ele tem um plano na sua vida. E olha, eu não fui ainda, porque Ele ainda tem coisas para realizar. Eu creio que eu devo ser um pouquinho útil na presença, nas mãos do Senhor. Mas o dia que eu largar e deixar, e nunca vou fazer isso em nome de Jesus, peço ao Senhor para não me deixar afastar da presença dEle. Esse dia não tem mais sentido, né? Então, eu creio que o Senhor tem algo a realizar ainda na minha vida e na tua vida. Por isso que você está aqui. Você não está nesse mundo à toa. Então, não pense em tirar a tua vida, não. Desde que Deus trabalhe na tua vida, Ele há de fazer milagres, segundo a vontade dEle. Então, Deus nunca se esqueceu de você, querida. Deus jamais esqueceu de você, meu querido, e nem de mim, conforme eu ilustrei aqui para você. Tão vividamente na minha memória discursiva, né? Tá tudo aqui, ó, como se eu estivesse vivendo agora, tudo que passou lá atrás. Então, Deus deseja que eu e você creiamos que Ele está agindo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Em Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu propósito. Você é chamado pelo propósito divino. Não é à toa que você está nessa vida. Não é à toa que eu estou aqui ainda nessa vida, passando tudo que estamos passando, de degrau em degrau, o Senhor nos lapidando para nos levar a patamares maiores, para vivermos melhor nessa terra, para podermos ajudar o próximo. Então, confiemos nele. Tudo que Deus quer é que eu e você o conheçamos mais e mais a cada dia, que tenhamos intimidade com Deus. Isso que estou falando aqui, dizendo para vocês, é intimidade com Deus. Porque eu me emociono e as lágrimas descem, isso é intimidade com Deus. Porque eu creio nesse nome, eu creio nesse Deus, eu creio nele. Então que eu e você reconheçamos em todos os nossos caminhos que Ele está ali sempre conosco, sempre nos ajudando. Saiba disso e não se esqueça, amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Senhor, abençoe esse homem, esta mulher, que ele e ela possam saber, Senhor, que tu nunca esqueceste dele ou dela, que o Senhor sempre o amparou, sempre a amparou. Deus, entre com providência de cura psicológica, cura mental, física e emocional desse homem e dessa mulher que acha que ele não é ninguém ou ela não é ninguém. É tudo para ti, a imagem e semelhança, Senhor. Abençoa esse homem e essa mulher para que possa ter esse renovo, esse encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida, querido. Que Deus te abençoe. Se o Senhor me permitir, eu volto amanhã com mais uma palavra do Senhor. Lembre-se, o Senhor jamais se esquece de você. Nunca se esqueceu, tá bom? Um forte abraço.